capítulo 4, versículo 1 em diante. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1 em diante. Louvado seja Deus. Os irmãos que nos acompanham também através das redes sociais, por favor, abram a Bíblia de vocês. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 1. 1 Tessalonicenses 4, 1 em diante. Quantos encontraram, digam graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Amém? Levanta a tua mão direita o mais alto que você puder. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor amado, eu te louvo e eu te bendigo, Senhor, por tua santa palavra que acabou de ser lida aqui neste lugar. Que a tua palavra produza em nós, Senhor, o objetivo para o qual ela está sendo plantada em nós. Pai querido, Pai amado, que através da ação do teu Santo Espírito, tantos irmãos que estão aqui conosco na igreja, quanto aqueles que nos acompanham pelo Facebook ou pelo YouTube, possam ser abençoados e tocados pelo teu Santo Espírito. Amém. E graças a Deus. Podemos assentar em nome de Jesus. O irmão Zezinho achou que acabou o culto. Jesus. É porque eu faço sempre essa mesma coisa de levantar as mãos. Eu acho que ele entendeu que está acabando. É só os irmãos explicar para ele que não acabou o culto. Fala para ele que o culto ainda continua. Não tem jeito. Já foi. Meus irmãos, na pandemia, o irmão Zezinho veio todos os cultos. A igreja estava com a luz apagada, não podia vir. Ele veio. Então assim, ele funciona assim diferente de nós, mas ele é um servo de Deus, amém? Está firme com Jesus. Mas assim, a minha esposa esses dias ele estava parado ali na esquina e queria que eu parasse para falar com ele. Eu falei, deixa ele, que ele sabe o que ele está fazendo. Ele tem, ele fica às vezes parado ali na esquina esperando a igreja abrir. Aí quando a igreja abre, ele vem. Mas cada um, irmãos, tem a sua maneira de servir ao Senhor. Irmãos, o tema da mensagem esta noite é: para que continueis a progredir cada vez mais. Irmãos, quando o apóstolo Paulo está trazendo aqui exortação de santidade, de fraternidade e de trabalho para os Tessalonicenses, essa palavra ela nos traz uma reflexão sobre como nós devemos viver aqui na terra e pensando sempre na eternidade e tendo a ideia de que nós vamos estar com o Senhor para sempre, nós vamos estar na presença do Senhor para sempre. Então tudo aquilo que nós fazemos aqui tem um reflexo na eternidade, o nosso comportamento, a nossa forma de falar, a nossa forma de agir. Então a ideia do apóstolo Paulo é que aquelas pessoas, assim como nós, possamos progredir na presença de Deus, possamos crescer na presença de Deus. Nós não podemos ter aquela visão de estagnação, de ficarmos parados na presença de Deus. Nós temos que buscar conhecer mais a palavra, nós temos que buscar louvar mais o nome do Senhor, nós temos que buscar orar mais, nós temos que buscar conhecer os mistérios de Deus, porque assim, irmãos, nós vamos progredir, assim nós vamos crescer na presença de Deus. Muitas pessoas, ao contrário do que o apóstolo desejava, estão estagnadas, estão paradas, não conseguem crescer na presença de Deus, não conseguem progredir na presença de Deus. Irmãos, se uma pessoa ela quer abrir um negócio, uma empresa, um trabalho, um negócio próprio, nós temos na administração o que se chama de plano
empresa, antes de ela abrir qualquer comércio, qualquer coisa, ela precisa fazer um plano de negócio, ela precisa estudar, ela precisa aprender sobre aquilo que ela vai fazer, ela precisa conhecer. Quantas empresas tem desse tipo? Quanto elas vendem? Qual é o faturamento? Qual é o custo? Como que as coisas funcionam? Então, depois que o estudo é feito, depois que a pessoa aprende, é que ela vai, então, se os estudos indicarem que ela deve abrir aquele negócio, aí é que ela vai abrir. Então, para você poder crescer no mundo material, é preciso haver planejamento, é preciso haver estudo, é preciso haver pesquisa. Não é de uma hora para outra que você consegue atingir o objetivo, não é de uma hora para outra que você consegue chegar nos lugares, porque você precisa ter bagagem, você precisa crescer, como o apóstolo está dizendo, você precisa progredir naquilo que você está fazendo. Irmãos, no mundo espiritual não é diferente. Se nós queremos progredir espiritualmente, se nós queremos crescer espiritualmente, nós temos que ter a mesma visão, nós temos que ter bagagem, nós temos que ter pesquisa, nós temos que ter estudo, nós temos que ter planos, nós temos que ter propósito, nós temos que conhecer a vontade de Deus para a nossa vida. E isso nós fazemos todos os dias na presença de Deus. Nós fazemos todos os dias diante do Senhor, para que haja progresso na nossa vida. A palavra continua dizendo: porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir seu vaso em santificação e honra. O vaso aqui é o seu corpo, o seu corpo em santificação e honra, não na paixão de concupiscência, que é o mau desejo, não com o mau desejo, como os gentios, como aquelas pessoas que não são batizadas nas águas, como aquelas pessoas que não entregaram a sua vida para Jesus, como aquelas pessoas que não conhecem nada de Deus, que não conhecem a Deus, o apóstolo diz. Nós não somos como as pessoas que não conhecem a Deus, porque nós conhecemos a Deus. Ninguém oprima ou engane o seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Então o Senhor falou o seguinte: você quer progredir espiritualmente, mantenha o seu corpo em santificação. A palavra santificação significa separação. Separação de quê? Do pecado. Como que eu sei o que é pecado? Lendo a Bíblia. Aquilo que Deus diz que não é para você fazer, então é pecado. Se você pratica o que Deus diz que não é para praticar, então você peca. Aqui, irmãos, quando eu decido me santificar, quando eu sigo a santificação, eu estou dizendo assim: olha, aquilo que Deus falou, eu vou obedecer, então eu vou progredir na presença de Deus. Se eu não obedeço a palavra de Deus, se eu não sigo a palavra de Deus, se eu não tenho o meu corpo como separado, como uma honra diante de Deus, como uma santificação diante de Deus, então eu não vou progredir, eu vou regredir, eu vou diminuir ao invés de crescer. E você veja que nós não podemos ser levados pelo desejo mau, assim como aqueles que não conhecem a Deus. Portanto, quem despreza isso, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Vamos supor que a pessoa diz: eu não quero nada de santificação, eu quero viver a vida do meu jeito, eu quero fazer as coisas, porque a vida é minha. Então essa pessoa, ela não está contrariando o homem, mas sim a Deus. Se a pessoa não quer viver com seus negócios corretos, se a pessoa não quer viver com a sua vida em santificação e separação, então, como vocês acabam de ver aqui, olha, ela
Eu estou agradando a Deus ou eu estou desprezando a Deus? Quando eu decido sair do plano de Deus, quando eu decido sair da visão de Deus, eu estou desprezando a Deus e não aos homens. Muitas vezes, irmão, as pessoas desviam o foco. Elas dizem: eu não vou fazer isso por causa desse homem, eu não vou fazer aquilo por causa daquela mulher, aí eu não vou fazer isso porque ele me falou isso, aí eu não vou fazer isso porque ela me falou aquilo. Não é assim que funciona diante de Deus. A santificação não é para os homens, mas é para Deus. Você se separa, você se santifica, você faz aquilo que agrada a Deus, é por Ele, não é pelos homens. Então os homens não podem constituir barreira para você servir a Deus. As mulheres não podem constituir barreira para você servir a Deus, porque se você quiser servir, você serve e todas as barreiras caem por terra. Quando, porém, a caridade fraternal, que é um amor em prática, é você sentir a dor do próximo, você ajudar o próximo, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus que vos ameis uns aos outros. O pessoal aqui de Tessalônica estava bem nesse quesito. O apóstolo falou: eu percebo que vocês compreendem isso, porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Exorto-vos, porém, que ainda nisso continueis progredindo cada vez mais. Então, se você ajuda as pessoas, continue progredindo, continue ajudando cada vez mais. Se você ama o seu próximo, continue progredindo, continue amando ao seu próximo. Quando você se santifica e se afasta do pecado, você progride diante de Deus. Quando você ajuda o próximo, quando você acolhe, quando você sente a dor do próximo, quando você estende a mão, você também progride diante de Deus, você também cresce diante de Deus. A frase principal da nossa bandeira no Brasil é ordem e progresso. Porque você não vai conseguir progredir se você não viver numa ordem. Veja que a palavra de Deus está na mesma direção. Primeiro, você deve ter aqui uma vida na presença do Senhor, obedecendo a Deus, fazendo a vontade de Deus. E o Senhor está dizendo que se você se mantém em santidade, você progride. A palavra de Deus está dizendo que se você se mantém ajudando o próximo, você progride cada vez mais. Então, irmão, se você quiser isso, irmã, se você quiser isso, então mantenha a santificação e mantenha a ajuda ao próximo, mantenha o acolhimento. Fazendo isso, você vai estar progredindo, como a palavra de Deus diz. E procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com as vossas próprias mãos, como já temos mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora e não necessiteis de coisa alguma. A sua vida, se você quiser progredir diante de Deus, aos olhos de Deus, você tem que viver, como ele está dizendo aqui, ó, quieto. O que é viver quieto? É você fazer o seu trabalho. Olha o que ele diz aqui, olha. Faça o seu trabalho. Trabalhe nos vossos próprios negócios, com as vossas próprias mãos. Faça tudo o que você puder fazer. Quem aqui está estudando, ainda não está trabalhando, faça o melhor nos seus estudos que você puder fazer. Você que está no estágio, faça o melhor que você puder fazer no seu estágio. Fique quieto, fique quieta, faça a sua parte, faça aquilo que lhe cabe. Irmãos, o problema de muitas pessoas é que elas não dão conta nem do serviço delas e quer ficar dando conta do serviço dos outros, e quer ficar se metendo na vida dos outros. Às vezes a pessoa não consegue fazer nem o dela e fica reparando no dos outros. No caso nosso, que queremos progredir na presença de Deus, nós temos que fazer a nossa parte e exaltar a Deus. Ó, está em santificação, depois você está ajudando o próximo,
vai dizendo: andeis honestamente. Faça aquilo que você pode. Irmãos, fazer o que pode, às vezes é também dizer não. Se você não pode fazer algo, diga não. Se você não pode adquirir algo, diga não. Não faça loucuras. Não saia do seu orçamento. Não faça coisas que vão te envergonhar. Não faça coisas que vão colocar você numa posição ruim com os de fora, como o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Ele diz: para com os que estão de fora. Faça isso, ande honestamente. Faça a sua parte. Irmãos, esse tipo de vida só pode ser vivido se você gerenciar a sua vida, se você comandar as suas ações. Você não pode viver a sua vida de qualquer jeito. Você precisa ter aqui o propósito de Deus, o plano de Deus colocado em prática na sua vida. Veja que o apóstolo está resumindo como nós temos que viver aqui na terra, para que o nome do Senhor seja glorificado através da nossa vida. Mas tudo isso para quê? Para que eu vou me santificar? Para que eu vou buscar a Deus? Para que eu vou crescer diante de Deus? Para que eu vou progredir diante de Deus? Aí ele vai dizer: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem. Os que dormem aqui, irmãos, fica bem claro, são aquelas pessoas que morreram, tá bom? Não é que está dormindo, e quem morre não fica dormindo, ok? Isso aí deixando bem claro, porque muitas pessoas leem o texto bíblico, a forma de falar, e tem uma interpretação correta do fato, ok? Vamos entender o que o texto significa. Então, aqui ele está dizendo daqueles que já morreram, daqueles que já partiram para a eternidade. Não vos entristeçais como os demais que não têm esperança, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Então, se Deus vai trazer com Ele, é porque aqueles que já morreram em Cristo, eles estão com Cristo, e Cristo vai tornar a trazê-los com Ele. Então nós vivemos essa vida aqui porque nós somos de Cristo, porque nós somos salvos, porque nós pertencemos ao céu. Nós não somos honestos só por ser. Nós não nos santificamos só por santificar. Nós não vivemos a vida correta só por viver, não. Nós vivemos a vida porque nós somos salvos por Jesus. Nós somos resgatados da nossa vã maneira de viver, e nós estamos na presença do Senhor. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqui ele já disse, vocês entendem o significado do texto. Ele estava falando dos que dormem para não chocar, e depois ele já disse claramente: os que morreram em Cristo. O que vai acontecer? Você está vivendo sua vida de santificação, você está vivendo sua vida de honestidade para com as pessoas, você está colaborando com o próximo, está ajudando, está fazendo aquilo que você pode. De repente, a Bíblia diz que você vai ouvir um som de trombeta, e num abrir e fechar de olhos, você vai se encontrar com o Senhor nos ares, você vai ser arrebatado por Deus. Levado, arrebatado quer dizer que você vai subir ao encontro do Senhor, você vai encontrar com Jesus nos ares, porque você está vivendo a vida que Jesus propôs, você está vivendo a vida de Deus. Nós, irmãos, que estamos vivos, temos que estar preparados, porque a qualquer momento essa trombeta vai soar e nós vamos subir para glorificar o Senhor, nós vamos subir para adorar o Senhor. Todos nós que somos batizados nas águas, todos nós que andamos com Jesus e obedecemos tudo isso, nós estamos prontos, irmão. Nós já estamos prontos, a minha mala está feita, está prontinha, não preciso de gastar tempo, vai ser um abrir e fechar de olhos, está tudo certo, está tudo pronto. Não tem nada aqui que eu goste mais do que aquilo
lá no céu. Nada, absolutamente. Não tem nada me segurando aqui. Presta atenção, irmão. Dá uma olhadinha se tem alguma coisa te segurando aqui, irmão. Ei, mano, vê se tem alguma coisa que está agarrando você aqui embaixo, que está segurando você das coisas da terra. O Senhor está falando claramente: a trombeta soará, e você que é salvo por Jesus, você vai ouvir a trombeta de Deus. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, e a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Aí ele diz: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Irmão, permaneça em santidade, porque você vai encontrar com o Senhor, você vai morar com o Senhor para sempre. Permaneça em honestidade, irmão, porque você vai se encontrar com o Senhor para sempre, vai viver com Ele para sempre. Permaneça ajudando o seu próximo, porque você vai se encontrar com o Senhor para sempre. Irmãos, Deus nos deu regras básicas. Quando você se santifica, você precisa dizer não para você mesmo. Quando você tira algo que é seu e doa para outra pessoa, você tem que tirar algo de você. Você tem que dizer: a palavra de Deus é maior do que a minha vontade, a palavra de Deus é maior do que o meu desejo. Quando você é honesto, quando você faz aquilo que você pode, e você trata todos de forma transparente, então você está dizendo assim: eu estou fazendo algo que é muito mais além de mim, mas é algo que glorifica a Deus. Então a palavra de Deus é verdadeira na sua vida, pela forma como você vive, pela maneira como você se comporta. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que vos escreva, porque vós mesmos sabeis bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. As coisas vão acontecer de uma hora para outra. Então o dia do Senhor virá como ladrão. As pessoas vão achar, o mundo vai achar que está tudo bem. O mundo vai achar que está tudo certo, que está tudo dando certo, que as coisas estão funcionando, mas de repente o Senhor virá para levar a sua igreja para os céus. Nós temos um exemplo aqui muito claro, Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 28 em diante, diz assim: como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Assim será o dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo os seus utensílios em sua casa, não desça a tomá-los. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á, e qualquer que a perder, salvá-la-á. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e o outro será deixado. Duas estarão juntas moendo, uma será tomada, outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. Irmãos, já pensou que situação? Quem vai subir com o Senhor? Quem está em santificação, em ajuda ao próximo, e quem está vivendo em honestidade. Quem está cumprindo os ensinamentos do Senhor. Quem está crescendo diante de Deus. Quem está progredindo diante do Senhor. Irmão, nós não podemos ter uma vida estagnada. Nós não podemos estagnar em 5 minutos de oração. Nós não podemos estagnar um versículo bíblico por dia. Nós não podemos estagnar em ouvir só uma canção que adora a Deus por dia, não. Nós temos que progredir na nossa fé. Nós temos que aumentar o tempo da oração, aumentar o tempo da leitura bíblica, aumentar o tempo da consagração, porque
buscar os seus. Nós não podemos apagar isso da nossa mente, porque aqui, irmãos, isso vai ser terrível. Um será levado, o outro será deixado. Pessoas vão ficar aqui para sofrer. Pessoas vão ficar aqui para passar por coisas terríveis. Se você acha que esse mundo é ruim, se você acha que acontecem coisas terríveis, imagina depois que a igreja subir. Imagina depois que a igreja for para os céus. Hoje, irmãos, nós temos a oportunidade de permanecer na presença do Senhor e de progredir espiritualmente, e de crescer diante de Deus, e de não ser uma pessoa estagnada, mas uma pessoa que cresce aos olhos do Senhor. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Eu não sou das trevas, irmãos. Vocês não são das trevas. Nós somos da luz de Jesus. Nós não precisamos de subterfúgio para servir a Deus. Nós não precisamos de inventar nada. Não precisamos de acender fogueira, soltar fumaça. Não precisamos de pagar luz. Não precisamos de acender luz piscando, pisca-pisca. Nós não precisamos de nada disso, porque nós temos o Espírito Santo na nossa vida. Nós somos o sal da terra e a luz desse mundo. Eu não preciso fazer nada para atrair ninguém. Por quê? Porque se Jesus não atrai, irmão, como que eu vou falar com uma pessoa que não quer Deus? Vou soltar uma fumaça na cara dela, vou botar uma música para ela balançar no esqueleto dela e vou falar: oh, você está com Deus. Não está não, está com Satanás, porque não tem santificação, não tem jejum, não tem oração, não tem leitura da Bíblia. A pessoa não quer nada com Deus, ela não quer nada com o Senhor, ela só quer ir naquele dia, naquele local, naquele endereço e ir embora para casa. Irmão, nós temos que tomar cuidado para que ninguém vos engane, porque a palavra de Deus, ela é verdadeira, e nós somos da luz, nós não somos das trevas. Eu estou achando engraçado, irmãos, que o pessoal das trevas está incomodado com o povo da luz. Eles querem porque querem que a gente pinte a parede da igreja de preto, bota a luz para piscar e faz. Eles querem exigir isso das pessoas, como se isso fosse um ato de modernidade. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você: até Jesus voltar, nós vamos ficar na luz. Nós não somos das trevas, nós somos da luz. Nós não vamos fazer nada para enganar ninguém. Ou a pessoa serve a Deus, ou ela serve ao diabo. Ou ela entrega a vida dela para Jesus, ou ela vive com Satanás. Nós estamos com Jesus. Isso não vai mudar não, irmão. Isso não vai mudar não. A pessoa precisa receber o Espírito Santo na vida dela para que ela compreenda o que nós estamos falando. Sem o Espírito Santo, eles não vão compreender. Você tem que estar, irmão, preparado. Irmã, você tem que estar preparada, porque a qualquer momento a trombeta vai soar e você vai subir. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Olha o que ele diz: não durmamos como os demais. Tem gente dormindo. Tem gente que está dormindo na presença de Deus. Tem gente que está achando que não vai acontecer. Mesmo a Bíblia falando de Ló, mesmo a Bíblia mostrando o que aconteceu no passado, mesmo Jesus falando, as pessoas não querem ouvir. Mas, irmãos, não se preocupem, mantenham a sua fé, continue vigilante, continue vigiando, continue esperando Jesus voltar, continue firme na sua fé, continue em santificação, continue ajudando o próximo, continue vivendo em honestidade, porque ele diz aqui, porque os que dormem de noite, e os que se embebedam-se de noite. Mas nós que somos no dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete a esperança da salvação. Preste atenção aqui, irmão. O que é a couraça da fé? A couraça era como se fosse um colete que a pessoa vestia. Vocês veem nos dias de hoje um colete, os policiais igual com carros usam colete à prova de bala. É aquele colete.
É como se fosse um colete, só aquela parte que protege aqui todos os nossos órgãos vitais. Então, a pessoa usava aquela couraça. Então, ele está dizendo assim: olha, você não pode perder a confiança em Deus. Você não pode perder a sua fé. Então, se revista dessa couraça da fé. Mantenha a sua fé. Ainda que as pessoas se levantem, ainda que as pessoas estejam atacando a nossa fé, não deixe a fé no Senhor Jesus Cristo. Outra coisa, mantenha a caridade. A caridade é quando você sente a dor do próximo e você ajuda o próximo, como nós já falamos hoje. Mantenha o serviço e a ajuda ao próximo. Continue acolhendo as pessoas ao seu redor. E depois ele disse: e tendo o capacete da salvação. Por que o capacete? É a esperança da salvação. Então está aqui na minha mente: eu vou subir com Jesus quando a trombeta soar. Eu vou viver eternamente com Jesus Cristo. Eu estarei para sempre com o Senhor. Irmãos, se eu dissesse para você que Deus não existe, eu seria mentiroso. Se eu dissesse para você que Jesus não te chamou, eu seria mentiroso. Se eu dissesse para você que Jesus, ele não está fazendo a obra dele, eu seria mentiroso. Porque esta obra que você está vendo é a obra de Deus na sua vida. É o poder de Deus na sua vida. Então, irmão, nós não somos da noite, nós somos do dia. Nós estamos sóbrios. Nós entendemos, irmão, a pessoa quando ela está embriagada, ela perde a noção das coisas. Nós não estamos embriagados, nós não perdemos a noção de nada, nós mantemos a sobriedade. Nós sabemos que Jesus está às portas, nós sabemos que Jesus está para voltar, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor nos destinou, Ele me destinou e Ele destinou cada um de vocês, cada irmão que está acompanhando pelo Facebook ou pelo YouTube. Ele nos destinou, está escrito aqui, para a aquisição da salvação. Então é só você manter e progredir na fé, e progredir na sua salvação, e progredir na sua vida espiritual. O Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Vamos continuar, irmãos, lendo a Bíblia, pregando a palavra, louvando a Deus como nós louvamos, dobrando os nossos joelhos como nós vamos dobrar daqui a pouco. Vamos continuar. Um ao outro nós estamos nos ajudando, porque quando você vem buscar o Senhor, eu venho buscar o Senhor, nós estamos ajudando uns aos outros, mantendo esta esperança. Tudo que eu falo para vocês é verdade, e um dia, quando você passar desse mundo para o outro, você vai ver que tudo que a palavra de Deus disse é a verdade de Deus para nós, é a verdade de Deus para a nossa salvação. Então, irmão, tem coisa muito importante em jogo. Tem coisa muito importante. A salvação da sua vida é a coisa mais importante que você pode ter. Então vamos viver a vida conforme a orientação do Senhor Jesus. Se você pode, coloque as duas mãos na altura do seu coração. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento